Sabe, às vezes as batalhas mais difíceis, aquelas que realmente nos desafiam, não acontecem do lado de fora, acontecem aqui dentro, na nossa mente. É um território que todo mundo conhece, né? Mas saber como navegar por ele, bom, aí a história é outra. Então vale a pena parar e pensar. Que vozes ficam ecoando aí dentro da cabeça? Sabe, aquelas narrativas que se repetem sem parar? Aqueles sussurros que, de tão familiares, a gente às vezes nem questiona mais? Pois é, a nossa análise de hoje, baseada no capítulo 4 de Uma Jornada para a Plenitude, mergulha a fundo nessa questão. Bora lá entender isso melhor. E a ideia central é essa aqui. Olha que forte. O verdadeiro desafio não é algo externo, é íntimo, é quase invisível. Não se trata de um monstro à espreita, mas da própria atmosfera mental que a gente respira. É como uma névoa que pode nos aprisionar sem que a gente nem perceba. Para ilustrar isso, a fonte usa uma alegoria muito poderosa, a de um bosque denso e antigo. Tente imaginar árvores todas retorcidas, com galhos que se cruzam lá em cima como se fossem dedos de esqueleto, bloqueando quase toda a luz. E tem um vento frio, constante, que não soa como folhas, mas como segredos venenosos. Essa floresta, claro, representa um estado de espírito. E é aqui que a jornada fica bem pessoal. A história nos apresenta 3 viajantes, que são na verdade representações de sentimentos: o vazio, a sombra e o cuidado. E quando eles entram nesse bosque, uma coisa bem sinistra acontece. É como se o vento lesse a alma de cada um, descobrisse seus medos mais profundos e desse uma voz para eles. Uma voz clara, pessoal e, olha, impiedosa. Para o vazio, que personifica aquela busca por validação, o vento sussurra o eco da rejeição. É aquela voz que ataca direto no nosso valor, que reforça o medo de ser um fardo e de acabar só. E o personagem se encolhe, pega um espelho todo distorcido do bolso, quase como se estivesse procurando a confirmação da própria insignificância. Depois vem a sombra, que carrega o peso da culpa. Para ela, o eco é o da condenação. A voz não apenas lembra dos erros, mas convence a sombra de que a sua própria presença é tóxica para os outros. Isso mostra de um jeito brilhante como a culpa pode se transformar numa sentença que a gente mesmo se impõe. E por fim, o cuidado, que é a personificação da ansiedade. Para ele, o eco é o da catástrofe. Essa voz paralisa, transforma qualquer pingo de esperança numa armadilha e qualquer futuro numa certeza de desastre. Ele congela, sentindo cada sombra como se fosse um monstro prestes a atacar. E aqui está o ponto crucial. O poder desses ecos vem da sua familiaridade. Não são mentiras estranhas, são as crenças limitantes que nós mesmos alimentamos por anos. O bosque apenas dá voz a elas, e o resultado é a paralisia. Os 3 viajantes param, perto um do outro, mas completamente sozinhos no seu tormento. E justo quando a paralisia parece total, quando a tentação de acreditar nesses ecos é quase esmagadora, algo muda. Um ponto de virada surge no meio da escuridão. É um momento de descoberta. O vazio tropeça e avista uma luz suave, pulsando à distância. O interessante é que a luz não vem de uma daquelas árvores doentes, mas sim de um carvalho imenso, saudável, que se ergue forte no meio de toda aquela decadência. A fonte da luz são estas palavras, entalhadas bem fundo na casca da árvore. O texto diz que, embora a língua fosse antiga, os corações dos viajantes a compreenderam na hora. Não é só uma frase, é uma verdade fundamental, uma âncora de poder. E o efeito disso é imediato. No momento em que eles leem a frase, uma onda de calor emana da árvore. E olha que interessante, os sussurros não desaparecem por completo, mas são forçados a recuar. A clareza deles se desfaz e eles viram murmúrios distantes, sem poder. Essa experiência no bosque acaba revelando que existem 2 vozes internas. A voz dos ecos é pessoal, familiar e se alimenta do medo para paralisar. Já a voz da verdade é fundamental, universal e se baseia na fé para fortalecer. A estratégia, então, não é lutar contra cada eco, mas preencher a mente com uma verdade mais alta e poderosa. É importante notar, o bosque não desaparece. As árvores retorcidas continuam lá, mas os viajantes aprenderam uma nova maneira de caminhar por ele, armados não com uma ferramenta nova, mas com uma nova âncora para os seus corações. E a aplicação prática dessa lição é elegantemente simples. Primeiro passo, reconhecer o eco pelo que ele é. Só um sussurro, não um fato.
Segundo, conectar-se de propósito com a verdade que fortalece, como se a pessoa estivesse tocando na árvore dentro da mente. E terceiro, talvez o mais importante, continuar avançando, mesmo com os ecos como um ruído de fundo. E esta é a grande sacada desta análise. A jornada não é sobre alcançar um estado impossível de silêncio mental, mas sim sobre uma mudança de poder. É aprender a não dar aos pensamentos limitantes o palco principal, mas tratá-los como ruído de fundo, enquanto o foco se volta para a melodia da verdade. E assim, a alegoria nos deixa com uma reflexão final. A história dos viajantes é um espelho. Cada pessoa caminha por um bosque interior. A pergunta que fica é: qual é a sua árvore? Qual verdade fundamental pode servir como sua âncora quando o vento frio dos ecos limitantes começar a soprar?